Bom, antes de falar sobre vetores de uma forma mais abstrata, eu queria falar um pouquinho de covetores. E para isso a gente vai fazer uma volta à física básica, física 1. Vamos pegar um sistema de coordenadas, duas dimensões, bem coisa de física 1. Tem aqui uma base y chapéu, x chapéu. Tá meio grande, mas tudo bem. Essa aqui é a minha base, y, x. E nessa base eu vou pegar um vetor v. E aí eu vou querer passar dessa base xy para uma outra base, um outro sistema de coordenadas que tem uma rotação de 90 graus em relação a esse sistema. Então, a gente, vocês devem lembrar lá que tem rotação ativa e rotação passiva, que você pode girar a base ou girar o vetor. Vamos girar a base. Quando eu pego essa base e giro 90 graus, como é que vai ficar? Vai ficar o y vem para cá e o x vem para cá, certo? Só que o vetor não muda. O vetor v está aqui. Por quê? Eu fiz uma rotação ou uma transformação na base, não no vetor. Mas se eu quiser pensar essa transformação não na base e sim nas componentes do vetor, eu vou girar o papel aqui. O que eu fiz na verdade? Eu fiz uma rotação de 90 graus, só que na verdade para o outro lado. Na verdade eu fiz uma rotação de menos 90 graus. Aí eu mantive a base e eu girei o vetor, ou seja, o que muda aqui vão ser as componentes do vetor. Então você vê que se eu giro a base ou se eu giro o vetor, existe uma diferença. Girar a base de θ é igual a eu girar o vetor de menos θ. Isso aí vai ter um reflexo na ideia de vetores e covetores. Vamos ver por que aqui. O vetor, escrito dessa forma, ele é um objeto abstrato. Ele não tem um sistema de coordenadas. Então eu posso escrever ele de duas formas. Eu posso escrever ele, não vou botar o somatório não, mas posso escrever ele no sistema de coordenadas xy, que seria v i i, onde é a base, ou eu posso escrever ele no sistema de coordenadas v i linha é base e linha, ok? Então, mesmo vetor, essas duas expressões têm que ser iguais. Então, vi é i chapéu tem que ser igual a vi linha, vi linha é i linha chapéu.
vamos dizer que as componentes do vetor, nesse caso, eu poderia escrever ela de forma completa. Se a gente faz uma rotação de 90 graus, qualquer vetor, a gente tem que Vx' igual a cosseno θ Vx mais seno θ Vy, Vy' igual a menos seno θ Vx mais cosseno θ Vy. Essa aqui é a fórmula para uma rotação das componentes do vetor. Ok? E a gente pode escrever isso matricialmente como um M I J V J. Certo? Eu estou escrevendo de forma matricial. Ok. Então, eu posso substituir isso aqui por M I J V J. Eu continuo com o meu chapéu e linha. Só que esse lado aqui é o mesmo. VI, linha, I. E bom, aqui eu tenho, né, o V e aqui eu tenho o V, as componentes. Então daqui eu consigo tirar como é que a base se transforma. Certo? A base tem que se transformar de tal forma que esses dois lados fiquem iguais. Ok? Então basicamente, como eu tenho essa matriz, eu tenho que transformar a base com a inversa dessa matriz. Certo? Então isso aqui tem que ser M I J V J, e aqui eu tenho que ter uma matriz, vou botar inversa, eu tenho que botar em linha, V em linha, se em linha tem que continuar, não, aqui tem que ser, eita, me perdi aqui. Aqui é I linha, peraí. Fiz um erro aqui. Aqui tinha que ser I linha. Certo. Então aqui tem que ser I linha. Pronto, já me consertei. Certo? Aqui tem que ser I linha. Escolher uma ou outra aqui. K. Base. K. E isso aqui tem que ser igual a isso aqui. V, I, linha, I. Por quê? Porque essas matrizes aqui, uma tem que ser a inversa da outra. Para isso virar um delta JK. Esse J vira K, então eu fico VK é K, é a mesma coisa que VI é I. Certo? Basicamente, o que eu estou dizendo é, se as componentes se transformam com uma matriz, a base tem que se transformar com uma matriz inversa. Ótimo. Agora, aí que está a questão. A minha matriz de transformação, nesse problema, que eu vou chamar esse vetor aqui de V, linha M, V, eu estou reescrevendo isso aqui de forma matricial. Essa matriz aqui
ela é uma matriz ortogonal. A matriz ortogonal, a inversa é a transposta, certo? Então, qual é a transposta dessa matriz aqui? Basicamente, é você trocar o θ por menos θ. Você troca o θ por menos... Porque qual é essa minha matriz M? Essa minha matriz M é cosseno θ, seno θ, menos seno θ, cosseno θ. A inversa é a transposta. A transposta é o que? A transposta é cosseno θ menos seno θ, seno θ, cosseno θ, que é igual a cosseno θ seno de menos θ seno de menos, isso aqui é seno de menos seno de menos θ cosseno θ. Isso aqui é a mesma coisa que isso, certo? Isso aqui é uma relação trigonométrica. O menos seno de θ é o seno de menos θ. E isso é igual a isso. Essa matriz aqui é igual a essa, desde que θ vire menos θ. Então, basicamente, quando eu faço lá física básica, a matriz que transforma a base é exatamente a mesma matriz que transforma as componentes. Você só troca de θ para menos θ. O que muda é o ângulo. O ângulo se inverte. Mas a forma funcional delas é a mesma. Mas elas não são a mesma. Uma é a inversa da outra. Se a componente se transforma de uma forma, a base vai se transformar com a inversa. Isso vai valer também na relatividade restrita. A diferença na relatividade restrita não é só a transposta. Ela é quase que a transposta, só que ela é a transposta com a métrica ali metida no meio. A mesma coisa vai se dar na relatividade geral. Assim, deixa eu voltar aqui para explicar. Então você vê, eu tenho um índice, que é o índice da componente, e eu tenho o índice da base. Mas você, quando faz física 1, quando faz mecânica lá newtoniana, você não precisa se preocupar em ter vetor e covetor. Isso só entra na sua preocupação a partir do momento que você passa pelo menos para a relatividade restrita, porque você tem que botar a métrica. E vai ficar pior na relatividade geral. Aí sim você tem que tratar vetor e covetor de forma diferente. Por quê? Porque eles não se transformam da mesma forma. Eles se transformam um com a matriz, outro com a matriz inversa. Como na mecânica newtoniana a matriz e a inversa são a mesma, só que a rotação muda de θ para menos θ, a gente não precisa se preocupar muito com os covetores. Na relatividade geral, eu defini o vetor como sendo um objeto que se transforma tal que a derivada entre o sistema de coordenadas. Isso aqui são as componentes. Se eu quiser transformar a base, eu vou ter que transformar a base
com a inversa do que eu transformo o componente. Qual é a inversa? A inversa é exatamente d-ROM x ni, d-ROM x ni é ni. Porque essas matrizes, uma é a inversa da outra. Certo? Como é que eu vejo isso? Simples. d-ROM x ni, d-ROM x ni. Vou juntar essa aqui com essa aqui. d-ROM x. Eu só não posso usar o mesmo índice mudo. Então deixa eu mudar aqui para cá. d-ROM x mi, d-ROM x ni, d-ROM x. Eu queria continuar com ni aqui embaixo. Eu queria continuar com ni aqui embaixo. Capa, d-ROM x. Acho que eu não posso fazer isso. Não. Ah, posso, claro que eu posso. Obviamente que eu posso. Só vou trocar de lugar. Vou botar aqui d-ROM x capa, d-ROM x ni, d-ROM x ni, d-ROM x. Peraí, capa, mi, ni. Essa aqui é a regra da cadeia. Estou derivando uma função em relação a outra. É assim, x em relação a x mi e x mi em relação a x. Então, sendo um péssimo matemático, eu poderia até cortar aqui, mas na verdade o que eu estou fazendo aqui é a regra da cadeia. Isso aqui no fim é d-ROM x capa, d-ROM x ni, que isso aqui é o delta capa ni, que é a identidade, certo? Isso aqui, em termos matricial, é 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Isso aqui é a identidade. Então, basicamente por isso que a gente vai precisar de dois tipos de vetores. Um vetor, um tipo de, na verdade, a gente chama de vetor e covetor. Dois objetos, um que a gente chama de contravariante e outro que a gente chama de covariante. Podia ter dado outros nomes, podia ser a inversa, mas historicamente é assim. Isso é uma nomenclatura um pouco antiga, mas que se mantém até hoje, e nos livros mais antigos a gente não encontra. Então, só quis fazer essa discussão para mostrar basicamente por que a gente precisa de dois tipos de objetos. A gente sempre precisou, mas em alguns casos eles eram o mesmo, então você meio que não precisava. E na próxima aula acho que a gente já vai falar sobre uma forma mais abstrata de definir o que isso aqui vai ser chamado componentes do vetor, e objetos que se transformam assim vão ser chamados de componentes do covetor. Mas no caso pra gente, né, isso aqui ainda seria a base do vetor. Então existem várias formas de ver essa questão de vetores. A forma antiga é você falar em vetor contravariante e vetor covariante, e a forma mais moderna é falar de vetores e covetores. Normalmente, dependendo do livro, você vai ver de forma diferente. Aí, talvez a partir da aula que vem já a gente vai
definir exatamente o que é um vetor de uma forma mais abstrata, e aí vamos definir o que é um covetor, que vão ser realmente objetos diferentes um do outro. Um vai viver no espaço vetorial e o outro vai viver no espaço dual. Então, até a próxima.